É, diz que eu Boa nada noite! sou, sem que eu me Como sinta vocês bem. estão? Diz que forte sou. Vamos lá, abençoados, abençoadas. Vamos lá, comunidade, escola viva. Vamos para a nossa quarta e última aula desse curso de introdução à física quântica. Vamos lá? Gente, no final dessa aula, eu tenho uma proposta para fazer para vocês. O movimento que eu senti hoje à tarde, vocês sabem que o trabalho das constelações, meu trabalho, né, como consteladora, acima de tudo, é perceber um campo de energia. Que esse campo, uma egrégora, por exemplo, nós estamos agora num movimento desse curso de introdução à física quântica. E quando a gente está mergulhado nisso, quando a gente se entrega, a gente se relaciona com isso, as informações vão vindo. E hoje à tarde eu estava aqui preparando a aula, nessa última aula, com muito amor, muito carinho, e me veio algo, me veio é, mais um movimento para a gente fazer, mais um movimento para a gente fazer nas próximas 4 aulas. É algo diferente, algo que eu nunca fiz. Alunos da escola que já estão matriculados vão fazer a rematrícula e os novos alunos que estão chegando. Mas principalmente para os alunos da escola. Nunca fiz isso, nunca fiz. Eu vou fazer, eu sentir, fiquem até o final dessa aula, porque eu vou compartilhar com vocês. Mas antes disso também, eu queria compartilhar algo muito legal. Eu recebi um convite para participar de um podcast desse pessoal aqui, ó. Deixa eu compartilhar com vocês. Será no dia 3 de agosto agora. Eu vou participar do podcast desse pessoal aqui. Veja se vocês estão vendo aí, marketing.regenerativo. É desse pessoal aqui. E no dia 3 de agosto, tá? Dia 3 de agosto, às 19 horas, eu vou fazer parte. Esse pessoal aqui que vai entrevistar, eles me convidaram para falar sobre a história da Casa Viva, falar sobre a minha história. Então, quem não me conhece ainda profundamente, não conhece a minha história, é uma excelente oportunidade para você assistir, tá? Vai ser do meu perfil, né, Moraes Terapeuta, meu perfil pessoal, e desse perfil aqui, tá bom? Dia 3 de agosto, vou participar desse podcast. Olha, eles entrevistaram até Paulo Pimon também, não sei quem conhece Paulo Pimon. Paulo Pimon é um dos nomes, né, das constelações, um grande psicólogo e constelador também. Eu sempre sugiro para meus alunos homens que sigam ele também, nesse sentido. E deixando o convite aí para vocês, tá bom? É nesse perfil aqui no dia 3 de agosto, às 19 horas. Olha que legal. Tá bom? Vou participar aqui desse podcast. Eles dizem que é podcast, eu acho que é mais uma live, mas chama o podcast, vamos participar com muito, muito carinho e muito amor. Dia 3 de agosto. Vamos lá para nossa quarta aula, gente. Essa aula tá incrível, tá bom? A gente vai fazer um exercíciozinho, um exercício no final dessa aula. Então já reserve uma hora aí para você, 40 minutinhos, uma hora para você participar. Vamos lá para nossa aula, então? Vamos lá, né? Vamos lá para nossa grande aula de hoje. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Wait a moment, please. Wait a moment, please. Aqui. Vamos lá. Vamos trabalhar. Compartilhar a tela. Bora, vamos lá para nossa quarta aula de hoje. Quarta e última aula do nosso curso é um curso de introdução básico do básico do básico, mas essas aulas vou lá falar novamente, ratificar o objetivo dessas 4 aulas, para você entender um pouquinho mais o que acontece nos campos das constelações, para você entender um pouquinho mais o que acontece com a energia durante um curso de Theta Healing, no Reiki, mas principalmente nos grupos de constelação e nas aulas. Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre consciência, possibilidades e transformação. Eu tinha proposto consciência, possibilidades e cura. Eu mudei hoje para transformação.
tá? Então, consciência, possibilidades e transformação. Como criamos uma nova forma de viver? E por que que eu tirei cura e coloquei transformação? Porque eu não gosto, gente, eu não me sinto confortável muitas vezes em ficar prometendo curas instantâneas e pílulas mágicas aqui na internet. O que mais você vai ver são pessoas irresponsáveis vendendo isso para você. Apesar de eu presenciar e testemunhar, e os alunos aqui da escola também, muitas curas acontecendo. Só que o que acontece? A gente precisa prestar muita atenção nisso, porque algumas pessoas, elas entram numa ingenuidade, do seguinte tamanho de ingenuidade. Ah, eu vou lá para uma constelação, eu vou fazer um curso de constelação, sei lá, vou me entregar e eu vou estar curada em 1 ano, 2 anos. A cura, gente, ela é um processo. Ela é um processo. A nossa mente, ela funciona de uma forma muito complexa. Muito complexa. O que isso quer dizer? No mesmo instante que você soluciona um problema, a tua mente vai lá e cria outro, e cria outro, e cria outro, e cria outro. Então, o meu trabalho aqui é fazer com que você entenda que você não é a sua mente. Isso requer tempo, isso requer dedicação, isso requer entrega. Eu estou há 10 anos estudando e passando por processos terapêuticos, retiros espirituais, muito autoconhecimento, e posso dizer para vocês e garantir, eu já curei muitas questões na minha vida, eu já superei muitos desafios na minha vida, mas sempre haverá desafios. A vida, ela é transitória e impermanente. E até que a gente entenda que a vida não se trata de segurança, de estabilidade, até que a gente entenda isso, há todo um processo por trás, porque a maioria das pessoas querem garantias de vida, elas querem garantia no emprego, elas querem garantia num relacionamento, elas querem garantia numa sessão, elas querem garantia num curso, sendo que a vida, de uma forma geral, ela pede o oposto. Ela pede que nós transitemos, que a gente se entregue para o flow, para o fluxo. O que isso quer dizer, né? O que quer dizer o fluxo? Eu quero entrar no flow, eu quero entrar no fluxo da vida. E as pessoas se iludem que esse fluxo é ir nadando com segurança, com tranquilidade. Não, o flow da vida, o fluxo significa você transitar do negativo para o positivo, do bom, do mal, do certo e errado, sem se identificar com o que é bom e com o que é errado. Simplesmente hoje eu não estou num bom dia, mas eu entender que isso vai passar. Hoje eu estou num excelente dia e saber que isso também vai passar. É eu entender que uma crítica não é sobre mim exatamente, que um elogio também pode me colocar num lugar perigoso, dependendo de como eu interpreto isso. Entendem? Essa desidentificação com a mente, isso leva um certo tempo. E é por isso que eu abri uma escola. É por isso que eu percebi a necessidade, não só uma sessão de terapia ou uma constelação, mas você fazer o teu processo terapêutico, você fazer a tua constelação e você seguir estudando. E você seguir crescendo, se desenvolvendo como ser humano e crescendo espiritualmente. Então, está tudo no gerúndio, é no gerúndio, crescendo, desenvolvendo, vivendo. É sobre isso, tá bom? Então, qual é o objetivo da nossa aula de hoje? Integrar os aprendizados das 3 aulas anteriores. Conteúdo: a física quântica mostra que a realidade possui mais possibilidades do que imaginávamos. E a pergunta central de hoje: quem somos quando deixamos de repetir automaticamente a nossa história? Eu quero que você saiba que a maioria de nós vive no piloto automático. Você tem comportamentos, você tem hábitos disfuncionais na tua vida que fazem com que você não chegue lá onde você deseja chegar. E a gente vai olhar para isso hoje. Bênçãos, eu vou pedir para vocês desativarem o áudio. Por favor, Vitor, por favor, meu áudio. Desativei aqui, pronto. Desativem o áudio, bênçãos. Deixa eu lá compartilhar a tela novamente.
onde nós estávamos. Aqui. Bora, 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 bora. E aqui eu quero te fazer uma pergunta. Quem aqui já percebeu que repete um comportamento e um hábito e mesmo querendo mudar, continua fazendo a mesma coisa? Eu vou dar um exemplo para vocês. A minha nutricionista está assistindo a aula aqui. A gente está no acompanhamento há um ano, né? É muito fácil a gente chegar e falar: Nossa, eu preciso emagrecer, eu quero eliminar 10 quilos. É fácil falar, né? E viver isso. Como é desafiador a gente mudar hábitos alimentares, como a gente vive no piloto automático. Então, quantas vezes eu tomei decisões aqui para chegar num peso mais saudável, num peso ideal. Eu estou com 47 anos e desde que eu me conheço, eu vivo essa montanha-russa de emagrecer, vou ter uns quilinhos a mais, emagrecer e nunca chegar naquele corpo que eu gostaria, que eu idealizei. Pela primeira vez em um ano, eu estou conseguindo chegar no peso saudável, peso ideal para mim, de acordo com a minha nutricionista, sem recuperar aquele peso, sem aquele efeito sanfona. Antigamente emagrecia, engordava, emagrecia, engordava, emagrecia, engordava. Só que o que eu percebi agora não é só mental. Não adianta colocar uma receita para mim ali, não adianta me botar num grupo, num detox, se eu não viver uma experiência realmente transformadora. E agora, como terapeuta, eu estou observando como isso é importante. Então, tem muitas pessoas que realmente não vão emagrecer. Você não vai emagrecer se você não entender essa aula que eu vou te dar hoje. Você vai entender o porquê que você não emagrece. Você vai entender o porquê que quando você percebeu, você já prometeu várias vezes, eu não vou mais gritar com meus filhos, eu não vou brigar com os meus filhos, eu já não vou brigar com meu marido. E quando você percebe, você já brigou, você já gritou, você já fez aquilo que você não queria ter feito. E eu vou te explicar o porquê disso. Eu vou explicar para você por que que quando você está crescendo financeiramente ou crescendo profissionalmente, acontece algo ruim, algo errado para travar você, para você se sabotar. Por que que você se sabota? Então, eu vou explicar isso nessa aula agora. E por que que você atrai parceiros ou parceiras parecidos com os parceiros anteriores. Então, vamos aprofundar nessa aula de hoje para você entender. Então, eu já quero que você responda isso para você agora. Quem aqui já percebeu que repete um comportamento e mesmo querendo mudar, continua fazendo a mesma coisa? Então, quero que você traga isso na tua mente, vai lá no teu coração, que comportamento que eu já prometi que eu vou mudar e eu não consigo mudar, não dá, não vai, não vai. Já me esforcei, já me dediquei, já fiz isso, já fiz aquilo. Por exemplo, um comportamento, ficar sem dinheiro no final do mês. Ou o dinheirinho dá sempre certinho para tua continha ali. Não sobra para lazer, não sobra para viagem, não sobra para fazer, não dá, não sobra para jantar fora com a família, nunca sobra. Por quê? Por quê? Vamos lá então. Alguns exemplos de comportamentos que se repetem na tua vida: escolher parceiros parecidos, repetir conflitos, sempre se sentir rejeitado ou rejeitada na vida, gastar mais do que ganha e se sabotar quando estar prestes a crescer. Quando você está prestes a crescer, você se sabota. Gente, eu já perdi inúmeras, como a vida já me deu tantas oportunidades de crescimento. E quando eu lembro dessas oportunidades, o que eu acabei fazendo, na época que eu era jornalista, eu recebia muito furo de notícia. O que que é um furo de uma notícia? São informações que ninguém tem, que chega na sua mão para você reportar e eu entrava em pânico, em crise. Eu nunca esqueço de uma época em que um ator daquele filme Velozes e Furiosos, eu acho que é isso, um loiro, eu acho que ele acabou morrendo, eu não sei nomes, tá? Ele estava aqui em Florianópolis, em Jurerê Internacional, o dono da casa era um chefe de um ex-namorado que eu tinha, falou, Neia, se você quiser, eu te coloco em contato com ele e você entrevista esse homem.
Vocês acham que eu fui? Eu nem dormi de noite. E aí, naquela época, eu falei, mas eu não sei. Olha só a resistência. A primeira coisa, eu já dei uma desculpa. E eu assim, mas eu não sei falar inglês. Ele, mas não tem problema. Eu vou lá com você, eu falo inglês, eu te traduzo pra você, vai lá, boba. Eu sumi no outro dia. Só de falar pra vocês, eu relembro dessa energia e eu fico enjoada. Olha só. Essa é uma das oportunidades que eu perdi na minha vida por causa dessa aula, o motivo pelo qual eu vou dar essa aula para vocês entenderem, tá bom? E por que que isso acontece? Por que que a gente repete isso? Por que que aconteceu? Por que que eu fiquei nervosa com isso? Será que era falta de vontade? Era falta de força de vontade? Ou será que eu estava funcionando num piloto automático? Vou fazer uma breve explicação sobre o nosso cérebro. Por que que quando a gente tem um problema e resolve, e depois a gente vai lá e arruma outro problema? O nosso cérebro, ele foi desenvolvido para garantir que a gente sobreviva. A natureza configurou o nosso cérebro desse jeito. Quando eu falo natureza, você pode entender Deus. A Deus, a natureza configurou o nosso cérebro dessa forma, para a gente sobreviver. E uma das formas que ele faz isso é criando hábitos. Então, quando a gente repete um comportamento muitas vezes, ele se torna automático. E isso economiza energia para o nosso cérebro. Um exemplo, quando a gente aprende a dirigir, por exemplo, você precisa pensar em tudo. Lembra quando você foi lá fazer o teste no carro, que a gente fica nervosa e baixa a marcha e não sei mais o que, tem que ir a direção e tem que passar a seta e o homem ali do lado e lá atrás, é tanta coisa, né? Que hoje você dirige conversando, você dirige ouvindo aula, você dirige falando com teu filho e fazendo outras coisas. Por que isso? Porque o teu cérebro automatizou. É automático, você entra no carro e vai no automático. E com as nossas emoções acontece a mesma coisa. Então a gente automatiza também medos, reações, pensamentos, formas de amar e formas de brigar. É automático. Uma pessoa briguenta, frequentemente, ela teve um lar briguento na infância. Uma pessoa agressiva, frequentemente, ela sofreu agressões na infância, ela presenciou agressões na infância. Então, isso se aprende. Isso se aprende. Não sei, eu não quero errar, mas não sei se foi Nelson Mandela que criou essa frase, que o racismo, a gente não nasce racista, nós aprendemos a ser racistas, né? Nós aprendemos a ser racistas. Acredito que foi Nelson Mandela, me veio essa frase agora para compartilhar isso, né? Então, eu trouxe um exemplo aqui. Imagina um trem, né? Ele percorre sempre nos mesmos trilhos. E esses trilhos representam as nossas crenças, nossos hábitos, padrões familiares, respostas emocionais. Se ninguém mudar a direção, esse trem sempre vai chegar no mesmo destino. E é aqui que às vezes você fala: minha vida não muda nunca, tá sempre a mesma coisa. É porque você pensa de formas iguais. Os teus pensamentos e as tuas emoções são sempre as mesmas. É todo dia a mesma coisa. A consciência funciona como alguém que percebe: eu estou no trilho errado. Aí, só então é possível mudar de direção. Que é a consciência. Eu estou vendo que isso está se repetindo, eu estou vendo que isso está acontecendo. E agora, o que eu preciso fazer? Que decisões eu preciso tomar? Que comportamentos diferentes eu preciso ter para mudar essa história na minha vida? Fazendo a mesma coisa todo dia, com os mesmos pensamentos, com as mesmas emoções, você vai repetir a mesma história. E você está no piloto automático. E ficar aí no piloto automático é aquilo que eu chamo de piscina do cocô. O que é viver no piloto automático? Você está imerso numa banheira de merda de cocô, você já conhece o que vai acontecer, você já sabe que se você se mexer, que se você sair desse cantinho, vai feder. Só que a única forma de transformar a tua vida é sair dessa banheira quentinha, imersa de merda e de cocô, para ter algo diferente na tua vida.
É aqui que você trava. Porque onde você está é confortável, você já conhece, é previsível, você sabe o que vai acontecer e o que não vai acontecer. Agora, se você se mexer, você vai passar frio, vai ficar fedido, você vai ter que se lavar, não sabe se vai ter um sabonete ou se não vai ter. Sei lá qual é a tua, sei lá qual é a pira da tua mente. Eu não sei qual é a piração que vem para você, mas esse é o único caminho. Então, consciência não é só pensar, é perceber, é observar sem agir automaticamente. O que é a consciência? O que é uma pessoa desperta? É aquela pessoa que consegue dar um espaço, ela cria um espaço entre um estímulo e a resposta. Pessoas que dormem, pessoas que vivem no piloto automático, elas são estimuladas por algo e respondem automaticamente. Pessoas despertas, veio um estímulo, veio um convite, eu tenho um espaçozinho para observar aquilo e aí depois dar uma resposta. É esse espaço. Frequentemente, pessoas traumatizadas, dissociadas, elas não percebem e não têm esse espaço. Alguém olhou com cara feia para elas, alguém falou algo negativo para elas, respondem na mesma moeda. Elas agem da mesma moeda, sem parar para refletir, para sentir realmente aquilo, para observar e dar uma resposta adequada àquilo. E é exatamente nesse espaço em que você respira, em que você percebe que nasce a tua liberdade, que nasce a tua liberdade. Vou dar um exemplo. Quando a pessoa não é desperta, quando ela está no piloto automático, ela recebe uma crítica, automaticamente vem uma raiva, automaticamente vem a discussão. Tudo automático, a tua vida é assim. A maioria das pessoas é assim, dentro da casa é assim. O marido chegou, criticou. Ai, o que que esse, sei lá, o que esse tapete está fazendo aqui na porta que eu quase caí? Na hora, te ativa, você já vai lá, fica com raiva. Essa bosta desse tapete tá aí é para te derrubar mesmo, que você caia. Sei lá, seu abusivo, sei lá o que você vai responder para esse homem. E pronto, o inferno instalou-se dentro de casa. Cancela, cancela, cancela. Depois, quando você se torna um ser mais consciente, vem a crítica, você toma uma respiração, você reflete e você toma uma decisão sobre o que você vai fazer com aquilo. Você recebe uma crítica, você respira, você reflete sobre aquilo. O que que é refletir sobre aquilo? O que que é ter espaço? Isso é ter consciência, você reflete. Ele não teve um bom dia. Coitado, ele não tá legal, ele não tá bem hoje. Vou deixar ele, vou devolver isso com consciência para ele. Ou você fica quieto, ou você se retira. E eu não tô falando para você ser passivo ou passiva como uma pessoa agressiva. O que eu tô falando é para você ter consciência. Pessoas conscientes não perdem tempo com pormenores. Pessoas conscientes têm mais o que fazer. Elas estão preocupadas em enriquecer na alma, em enriquecer financeiramente, em crescer. Elas não perdem tempo com discussõezinhas bobas. É por isso que você não cresce. Porque você perde o teu tempo com besteira. Você perde o teu tempo com gente que só te leva para baixo. Jura que você vai perder tempo com uma pessoa que vive mal-humorada? E se essa pessoa conseguiu ativar um gatilho em você porque você está vibrando nessa mesma frequência, dois cegos. Vocês entendem que aqui tanto uma pessoa desperta quanto a não desperta, o estímulo foi o mesmo. Só a resposta que mudou. E isso muda toda a tua vida. Saia do piloto automático. Para de dizer que o outro é o problema. O outro não tem como você mudar. Esquece, ah, mas o meu marido é grosso, a minha mulher é grossa. Então é isso aí. Ele é grosso, ele é grossa, e você não quer concordar que ele é grosso, ele é grossa. Sinto muito, é uma consequência das suas escolhas. Em algum lugar lá no passado você escolheu ficar com essa pessoa. Agora tome decisões que vão te levar para frente, para a vida. Ao invés de ficar remoendo e sofrendo, ok, é o que eu tenho nesse momento, é esse homem, essa mulher. Vou fazer por onde? Vou fazer agora escolhas mais assertivas que daqui a um tempo eu vou estar colhendo consequências
que sejam mais positivas para a minha vida. Esse homem, essa mulher não tem como mudar. Você não tem como mudar o planeta. O El Ninho tá vindo aí, ó. Sei lá, os meteorologistas estão dizendo que vai arrasar no sul do Brasil. Escolhas, consequências de escolhas, desmatamento, de você que não separa o seu lixo dentro de casa. Aí você vai perguntar: ai meu Deus, o que que eu tenho a ver com isso? Ô minha senhora, meu senhor, você separa o seu lixo? Você economiza energia? Como é que você consome as suas roupas? É consequência de más escolhas do passado, desde 1992 que eu ouço ecologistas falando do efeito estufa, das enchentes que vão acontecer, isso aqui é totalmente previsível. Em menos de uma semana, 2 semanas, 5 graus. Semana que vem vai dar 30 graus. Isso é uma loucura para a atmosfera. Vai ter microexplosões no céu, gente. Os meteorologistas estão falando isso não é terrorismo, não, isso é realidade, isso é verdade, isso é ciência. Não é besteira, não. Não é besteira, não. Tá bom? Consequências das nossas escolhas. Aí a maioria não vai querer lidar com essas consequências. A maioria vai dizer que Deus nos proteja. Não, gente, Deus está sempre protegendo que a gente comece a separar o nosso lixo. Já é um bom começo, né? Consciência ecológica. Vamos lá. As nossas crenças, elas criam filtros. Então, nós não enxergamos a realidade como ela é. A gente enxerga a realidade através das nossas crenças. Por exemplo, uma pessoa, ela acredita, eu não sou o suficiente. Então, em qualquer situação que ela vá viver, se você tem essa crença inconsciente de que você não é suficiente, por exemplo, você cresceu num lar em que o teu pai e a tua mãe viviam falando que você não ia dar nada, que você é uma merda, que você é mole, que você sei lá o que você é, te comparando com os outros, você vai crescer com uma programação de que você nunca é o suficiente. E aí você vai atrair pessoas e situações para validar essa crença que você tem. Então, hoje você vai trabalhar, chegar lá, o teu chefe não sorriu hoje para você. Aí você já na hora vai pensar, nossa, ele está decepcionado comigo. Não é o teu chefe, né? É o teu pai que está decepcionado com você lá na infância. Olha a loucura da mente. Teu parceiro hoje decidiu não falar com você, ele decidiu ficar em silêncio, sei lá, ele tá triste, ele tá preocupado que não pagou a conta. E aí você vai na hora pensar, nossa, ele não me ama mais, ele não quer falar comigo. E na verdade não é nada disso. Tá? Ele só tá quieto, ele não quer falar, ele tá triste. E você vai significar que é com você e não tem nada a ver com você. Ao invés de você chegar lá e conversar, por que que você tá quieto? Como eu posso te ajudar? Tô preocupada com você, meu amor. Não, vai ficar quieto, vou ficar quieta também. Então é isso aí, é isso aí. Aí você é viciado e viciado em drama. A tua mente é viciada em drama. Você vê problema em tudo. Você é chato, você é chata. Você precisa fazer terapia, estudar muito. Gente, eu tinha esse hábito antes. Sabe qual hábito que eu tinha? Qualquer discussão que eu tinha com meu marido, eu queria me separar. Qualquer discussão, qualquer briga. Dava qualquer briga, eu estava arrumando a minha mala, eu já estourava uma terceira guerra mundial, eu já, meu Deus, eu já chorava uma noite inteira, eu já ligava para a mãe, já incomodava a mãe, não conseguia resolver aquilo. Meu Deus, sendo que brigas, discussões entre um homem e uma mulher são completamente naturais. É natural a gente não concordar com coisas do dia a dia, né? É natural. Eu vou dar, ó, trouxe uma metáfora do óculos. Leve um óculos escuro para uma sala e se pergunte: se eu colocar um óculos amarelo, o mundo vai ficar amarelo? Não, o mundo vai continuar igual. É só a tua lente que está amarela. Quero que você olhe, a lente está amarela, você vai ver o mundo todo amarelo e você vai jurar que está tudo amarelo. Essas são as crenças. O mundo está lá, não está amarelo. Quem mudou foi o filtro. E as crenças fazem exatamente isso com a gente, elas cegam a gente. A gente fica cego, cego.
Bênçãos, desativem o áudio, por favor, senão eu vou ter que sair da minha tela. Vou ter que sair da minha tela. Vou sair da minha tela. Pronto, desativei. Então, na nossa última aula, na primeira aula que a gente viu, a gente aprendeu que no mundo microscópico existem probabilidades, lembram? Na vida humana acontece algo muito parecido, mas por outros mecanismos. Antes de qualquer escolha que a gente faça, existem vários caminhos possíveis. Quando você expande a consciência, amplia a tua capacidade de perceber esses caminhos. Amplia. Por exemplo, uma mulher acredita, nunca vou prosperar. A maioria das pessoas aqui tem essa crença de que nunca vai ficar rico, nunca vai ficar próspero, sei lá do que, financeiro, de amor da tua vida, né? Enquanto essa crença permanece no nível inconsciente, ela nem percebe as oportunidades. Só que depois de um processo terapêutico, ela começa a enxergar possibilidades que antes ignorava. As oportunidades já existiam, a consciência permitiu percebê-las. Gente, o mundo é infinito, infinito de caminhos e de possibilidades. O dia que você chegar numa estrada sem saída, eu quero que você lembre dessa aula. Existe sim uma saída, só que eu não estou vendo. Eu não estou conseguindo enxergar. Aí aqui é a hora de você pedir ajuda para alguém, porque talvez, sei lá, trincou o teu óculos, quebrou, tá embaçado o teu óculos, as tuas crenças não estão fazendo com que você enxergue com clareza. E é aqui que você precisa pedir ajuda. Na constelação, a gente costuma dizer que muitas vezes somos leais à história da nossa família. Exemplos: mulheres que repetem abandonos, homens que evitam prosperar para não superar o pai, filhos que carregam culpas que não são suas. Quando esses movimentos inconscientes são vistos, surge uma pergunta: eu quero continuar vivendo essa história? Então, eu quero que você se pergunte que história você conta da sua história ou que histórias da sua família você está repetindo. E pergunte se você quer continuar vivendo essa história. Você quer continuar vivendo a escassez financeira? Você quer continuar vivendo ansioso, ansiosa? De quem é essa ansiedade? De quem é essa sangria desatada? De quem é esse comportamento de fazer 10, 20 mil coisas ao mesmo tempo? Que eu tô vendo gente que está assistindo aula, não coloca nem a tela porque está fazendo jantar e está cuidando do periquito, está cuidando do papagaio. Que lugar é esse que você não consegue tirar 40 minutos para você? Que lugar é esse que você não tem tempo de fazer uma comida saudável para você, que você não tem tempo de fazer atividade física? Que lugar é esse que você precisa trabalhar 20 horas por dia? Que mundo é esse que você criou? E tudo que impede de você ter mais consciência, vamos destruir e descriar agora. Vamos destruir e descriar agora. É verdade mesmo que você jamais vai conseguir faturar mais de 20, 30 mil mensal financeiramente? Quem disse isso para você? Jura que isso não é possível? E se fosse possível? Eu acredito que tudo é possível. Tudo é possível. Só que a gente precisa construir, né? A gente precisa fazer por onde? É nesse momento, são nessas perguntas, nessas tomadas de consciência que uma nova possibilidade começa a aparecer para você. Dr. Peter Levine, que é um dos grandes professores meus da atualidade agora, eu estudo com o Dr. Peter Levine, ele é PhD em psicologia, em trauma, vocês sabem que agora eu estou me especializando em trauma. Ele ensina pra gente que o trauma, ele não está no acontecimento em si. Então, o nosso trauma, ele sempre fica preso no nosso sistema nervoso. Eu vou trazer agora para vocês uma previsão da experiência somática, tá?
Por isso, mudar apenas o pensamento nem sempre resolve. Nem sempre resolve, porque o nosso corpo precisa aprender que agora existe segurança. A verdadeira transformação acontece quando mente, corpo, emoções e relações entram em coerência. Lembram, Teta Healers, que lá no curso a gente aprende que para a gente poder manifestar a realidade existe uma frequência coerente, pensamentos, palavras faladas e sentimentos e emoções. Quando elas estão coerentes, a gente manifesta, tem grandes chances de manifestar aquilo que a gente deseja para a nossa vida. Então, aqui na Escola Viva, você vai aprender de forma integral a passar por essa transformação. Nós vamos passar pelo filtro da mente, nós vamos passar pelo corpo, pelas emoções e vamos aprender sobre relacionamentos. Aí sim a transformação tem mais força. É possível fazer a mudança que a gente precisa. De acordo com a neuroplasticidade, o que que é neuroplasticidade? A gente aprendeu, os cientistas explicaram para a gente que o nosso cérebro ele é passível de mudança. Então, todo novo aprendizado fortalece novas conexões neurais. Isso significa que ninguém está condenado a permanecer igual. A mudança exige repetição. Escuta que eu vou falar para vocês. Outro grande professor meu, que eu gosto muito de acompanhar, Flávio Augusto, Joel J, Caio Carneiro. Eu não sei se é do Joel J ou é do Flávio Augusto. Eu acho que é Joel J. Ele sempre fala assim: o sucesso é treinável. O sucesso é treinável. Até agora você foi treinado a fracassar na vida, a não dar certo, a pensar negativo. Como seria agora você se dedicar a dar certo na tua vida? Como seria você agora treinar para ter sucesso? A mudança só exige repetição, prática e experiência. E agora vai a seguinte pergunta: Neia, que realmente transforma? O que realmente cura? E a resposta é essa. A cura não acontece porque o passado desaparece. Muitas pessoas querem se curar, condenando o que já aconteceu, condenando o passado. Ah, mas isso e aquilo, mas a minha mãe, o meu pai, mas isso e aquilo. A cura acontece porque a nossa relação com o passado muda, e não porque a gente quer que o passado mude, mas a relação com o passado. Isso não significa que a gente não deixe de lembrar o trauma, não deixe de lembrar do que aconteceu. Simplesmente a gente deixa de viver prisioneiro destas lembranças. Você tem uma outra postura sobre a tua vida. Então agora eu quero te encaminhar para você perceber essa mudança, essa postura interior dentro de você. Eu quero voltar aqui um pouquinho, ó, de novo aqui nessa resposta. A gente ouve muito na internet, para todos os lados, as pessoas falando: ai, vamos lá, vamos fazer essa transformação, vamos quebrar esse padrão. Quando alguém fala assim, vamos quebrar esse padrão, vamos transformar esse padrão, ali eu percebo que a pessoa não entendeu nada ou ela não sabe o que ela está fazendo. Não tem como quebrar um padrão. Não existe isso. Os padrões vão continuar. E se bobear, eles vão ficar muito mais fortes depois que você entrar para as terapias e aprender. Talvez vão vir com mais intensidade ainda, e você não vai entender o que está acontecendo. E aí eu vou te dizer o que está acontecendo. O padrão vai vir com força e vai te derrubar para que você tenha um comportamento, um hábito diferente daquele que você estava tendo. A vida, frequentemente, ela funciona ao contrário. Então, aquele que te tira a paciência é aquele que requer mais a sua paciência. Aquilo que você mais quer na sua vida segurar é aquilo que mais você deve soltar. Vocês estão entendendo o que eu estou ensinando? Essa pessoa me irrita, ela me irrita no grau e ela vai continuar te irritando, e Deus vai te mandar outra pessoa mais irritável no lugar daquela pessoa, e as irritações vão continuar.
até que você baixe a tua guarda, olhe para aquilo com amor diferente e diga: ok, você me irrita, e agora o que eu vou fazer com isso? Faça algo diferente, bênção. Ame. E é aqui que começa o nosso despertar. É aqui que entra o meu trabalho. Você não vai conseguir amar se dentro de você tem ódio. E o meu trabalho aqui é fazer com que você dissolva esse ódio, essa raiva, esse ressentimento, essa rejeição, esse remorso. Os 4 R's que eu ensino lá no Teta Healing: rejeição, remorso, raiva, revolta, não é revolta. Os 4 R's: rejeição, remorso, ressentimento e raiva. São programações que fazem com que você não cresça, com que você não enriqueça. Pessoas ressentidas, pessoas rejeitadas não vão para a vida. A alegria segue o dinheiro e o dinheiro segue a alegria. Esse é meu trabalho aqui. Sejam bem-vindos. Então, o padrão não vai mudar. Talvez ele vai piorar na sua vida. E aqui que você vai largar, aí você vai fazer igual uma criança. Ai, não quero mais brincar. Eu já fiz terapia, eu já fiz sessão e tá voltando de novo esse padrão e piorou. Claro, criatura, você não aprendeu ainda. Você não aprendeu nada. Nada. Se o padrão tá repetindo e tá vindo mais forte, é porque você ainda tá rejeitando algo ali. O que que você tá rejeitando? Um aprendizado. Tudo na vida é sobre aprendizado, não é pessoal. Essa pessoa que está te irritando, ela está sendo uma professora sua, ela está mostrando para você o quanto você tem que evoluir. A pessoa que está ali te irritando e te tirando e te colocando para baixo, ela está mostrando: olha quanta coisa você precisa ainda para crescer, né? Porque você se identificou com aquela raiva, conectou. Aquela pessoa te irritou, você olhou, não conectou, ah, deixa ela, não está num bom dia, sei lá. Esse é teu posicionamento na vida. Vou deixar ela em paz. A hora que ela tiver mais com calma, ela vem falar comigo. E vai viver a tua vida, vai enriquecer, vai crescer, vai amar. Ah, não consigo amar. Me deu uma irritada aqui essa pessoa. Então você vai respirar, você vai refletir, vai se perguntar: por que que eu tô irritada com isso aqui? E eu não tô dizendo que é para você romantizar e viver relacionamentos abusivos e tóxicos. O que eu tô dizendo aqui para você é que só há relacionamento abusivo se você se relaciona com este abusivo. Só existe relacionamento abusivo entre duas pessoas se essa que é agressiva, porque para existir um agressor, para existir uma pessoa abusiva, tem que ter uma pessoa disposta a ser abusada. Então você não sabe se posicionar com o agressor, porque ele fica te abusando. Como seria você aprender a se posicionar? Tudo bem? Tudo certo? Tô te dando forças aqui. Tô te dando forças aqui, tá bom? Tô te dando forças. E é lógico que tem muitas pessoas que não conseguem sair desse vínculo. Elas são abusadas, elas são vítimas, precisam realmente de ajuda, porque elas não conseguem enxergar, elas não conseguem ver isso. Aqui elas estão com o óculos trincado, elas não conseguem ver que elas são vítimas. Elas ficam ali, elas ficam ali. Tá? Isso tem toda uma explicação, tem uma aula sobre isso, tá bom, gente? Que não é o caso aqui hoje. Então vamos lá, eu quero guiá-los, eu quero guiá-los para um processo agora para você entender algo sobre posicionamento. Eu quero que você feche os teus olhos nesse momento. Quero que você respire fundo. Você feche os teus olhinhos. Se coloca numa postura confortável aí onde você está. Fecha teus olhos. Respira. Busca um lugar confortável no seu corpo. E eu quero que você imagine que à sua frente está toda a sua família.
Está sua mãe, seu pai. Se eles são falecidos também, imagine que eles estão à sua frente e atrás do seu pai, da sua mãe, os seus avós, os vínculos mais importantes da sua vida, pessoas importantes na sua vida do passado, mas principalmente a sua família. Quero que você imagine que a sua família está à sua frente. E agora eu quero que você olhe para eles e você repita as seguintes frases: Eu preciso ir. Eu não vou ficar mais aqui. Eu vou seguir a minha vida de acordo com os meus princípios, de acordo com o meu coração, de acordo com as minhas ideias, de acordo com aquilo que eu acredito que é o melhor para mim. Eu agradeço profundamente a vida que veio por meio de todos vocês. Eu deixo aqui destinos difíceis, destinos que viveram escassez, destinos que viveram abandonos, rejeição. Olhe para sua mãe, para o seu pai e diga: Eu preciso ir. Gratidão pela vida. Por favor, me liberem para que eu seja feliz, próspera. Por favor, me liberem se eu escolho ser saudável. Eu escolho seguir o meu destino de acordo com as minhas escolhas. E em honra a todos vocês, eu vou fazer algo de muito bom com a vida que veio por meio de vocês. Eu finalizo aqui votos de pobreza. Eu finalizo aqui pactos de pobreza. Eu finalizo aqui maldições que vieram até mim de gerações passadas. Eu preciso deixar isso com vocês. E agora você imagina que algo tem em suas mãos e você vai entregar para eles isso que está em suas mãos, que eu não sei o que é. Você vai perceber que tem algo em suas mãos e você vai entregar isso para os seus ancestrais. Imagine isso, perceba o seu corpo, perceba as emoções, rastreie o que o seu corpo está sentindo. Após entregar isso para os seus ancestrais, para os seus pais, você vai dar um passinho para trás e com muito respeito, com muito amor, muita consideração, você vai virar de costas para eles, percebendo o seu corpo, perceba o seu corpo quando você vira de costas. Veja o que aparece à sua frente, perceba o seu corpo e diga: agora sim, eu estou 100% conectado à minha vida. Agora sim, eu escolho seguir com força, com consciência, conectado, conectada à minha vida, às minhas escolhas.
Inspira profundamente e no seu tempo, você pode ir abrindo seus olhos devagarzinho. Se alguém quiser compartilhar aqui no chat uma palavra, como se sentiu, como está se sentindo desse movimento sistêmico, é um movimento sistêmico que nós fizemos, tá bom? Se você quiser compartilhar como você se sentiu, como você se sente nesse exato momento, que palavra que vem para você nesse momento, sinta-se à vontade para compartilhar, tá bom? Obrigada, Letícia, gratidão. Podemos prosseguir? Mais alguém? Vamos lá, então, gente. Vamos seguir com a nossa aula, que já está no finalzinho. Fizemos o nosso exercício para você seguir o teu caminho. E uma consciência de encerramento aqui. Olivia, gratidão, estou emocionada. É muito emocionante, Olivia, realmente, quando a gente se conecta com a vida. Daiana, eu entreguei como se fosse uma porta-joias e se abriu uma chama violeta. Lindo! Frequentemente as pessoas, elas enxergam uma caixinha, tá? De verdade, elas enxergam uma caixinha, joias. Frequentemente as pessoas visualizam isso mesmo. Maria, gratidão por poder seguir em frente. Maria Perpétua, quando virei, meu corpo quis ir para a frente. É isso, gente, é isso. Ó, escutem que eu vou falar para vocês. Sabe por que é tão difícil ser feliz? Porque você percebeu como você teve que se virar sozinha e ir sozinha para a vida? Bert, numa das obras dele, ele fala: a felicidade, ela é solitária. E é por isso que a gente fica ali sofrendo com os nossos. É inconsciente, vivendo as mesmas histórias, vivendo os mesmos destinos, inconscientemente. Porque fazer aquele movimento de virar as costas, de agradecer e seguir o teu destino olhando para frente sem olhar para trás, requer muita coragem e muita consciência. Muita consciência. A física quântica nos ensinou que o universo é mais complexo, dinâmico e cheio de possibilidades do que imaginávamos. A psicologia, a neurociência e as terapias nos mostram que o ser humano também é capaz de mudar. Não porque possa controlar toda a realidade, mas porque pode transformar a maneira como percebe, sente, escolhe e se relaciona com ela. Quando a consciência se expande, novas possibilidades deixam de ser apenas potenciais e começam a se tornar experiências concretas. Talvez essa seja a verdadeira cura. Não apagar a nossa história, mas deixar de ser governado por ela e assumir com responsabilidade a autoria da nossa própria vida. Ao longo dessas 4 aulas, talvez a maior descoberta não tenha sido sobre a física quântica, talvez tenha sido sobre você. Você percebeu que a realidade é mais dinâmica do que imaginou, que existem possibilidades, que a forma como enxergamos a vida influencia profundamente a maneira como a vivemos. Mas existe mais uma pergunta importante: de que adianta conhecer tudo isso que eu trouxe para você? Do que adianta assistir todas essas aulas aqui? E continuar repetindo os mesmos padrões? Escuta, gente, é o que eu mais vejo. Eu estou há quase 10 anos trabalhando, já formei mais de 600 terapeutas, já atendi mais de 5.000 pessoas e a maioria delas não consegue sair de um ciclo de repetição. E sabe por quê? Porque o conhecimento sozinho não transforma.
Existem três níveis de compreensão. O nível mental e intelectual tem zero força de mudança. Zero força de mudança. Se o pensamento por si só, se o conhecimento por si só fosse mudar a vida, lá na carteira de cigarros está escrito: não fume, dá câncer. Tem gente que continua fumando. Os livros, a Bíblia te ensina como transformar a vida. Jesus Cristo prega a palavra e você não consegue mudar com isso. Por quê, gente? Porque existe um outro nível de compreensão, que é um nível emocional e físico, e você precisa passar por essas experiências. E é por isso que aqui na escola a gente tem imersão, a gente tem os grupos, a gente tem o retiro uma vez no ano, a gente tem essas formações às quintas-feiras que é para você vir, é para você entrar em campo, é para você entregar a tua vulnerabilidade, é para você falar mesmo para mim. Como várias pessoas aqui têm coragem de olhar e falar, Neia, eu traí a minha esposa com um homem. Por favor, me ajude. Olha que pessoa grandona. Neia, eu não consigo sentir amor pelo meu filho. Por favor, me ajude. E essa pessoa topa passar pelos processos que ela precisa passar. Porque emoção é cola super bond e o trauma não tá aqui, o trauma tá no corpo também, em várias partes. Então, conhecimento por si só não transforma. Livro, faculdade, é importante a gente estudar, é importante, mas isso não é garantia de mudança, nunca foi. Então, entender o porquê você sofre não é o mesmo que deixar de sofrer. Ler sobre trauma não significa que ele foi integrado. Compreender a sua história familiar não significa que você se libertou dela. E é aqui que muitas pessoas param. Elas acumulam livros, cursos, palestras e teorias, sabem explicar o trauma, sabem falar sobre consciência, energia e ancestralidade, mas quando a vida aperta, continuam reagindo da mesma forma. Por quê? Porque a verdadeira transformação não acontece apenas na mente. Ela acontece quando o conhecimento, quando o seu corpo, emoções e sistema familiar passam a caminhar juntos. A constelação familiar nos ajuda a enxergar os vínculos invisíveis que nos mantêm presos. A integração ao trauma nos ajuda a compreender como essas experiências ficaram registradas no nosso sistema nervoso e como o corpo pode encontrar um novo caminho de segurança. É essa união que torna a mudança profunda e sustentável. Imagine poder olhar para um cliente teu, por exemplo, ou para a própria história e perceber não apenas o padrão familiar, mas também o que está acontecendo no corpo dessa pessoa, nas emoções e nos mecanismos de sobrevivência dela. Imagina você conduzir processos terapêuticos com mais segurança, sensibilidade e profundidade, e não só nos teus clientes, mas em você também. Ou ainda, se você não é terapeuta, porque algumas pessoas, essa aula vai estar lá aberta, né, no YouTube. Para quem não é terapeuta, por exemplo, né? Imagina finalmente compreender por que que algumas dores insistem em voltar em você, mesmo depois de tantos anos de busca. Entender por que que a tua coluna travou. Eu sei quando a minha coluna trava. Eu entendo. A última vez faz mais ou menos um mês. Eu entendo porque nesses três últimos anos, por duas vezes, eu quase entrei em burnout. Eu tive essa informação, eu tenho essa informação, e aí eu tenho como tomar decisões para não entrar de novo nessa depressão. Então, esse é o convite que eu quero fazer para você, para a gente dar um próximo passo, e a maioria que está assistindo essa aula já está aqui comigo, porque a gente vai entrar agora, alunos, numa nova fase na nossa escola, com o nosso curso avançado de constelação familiar com integração ao trauma. Nasceu exatamente dessa necessidade que eu estou explicando aqui para todos vocês. Esse curso, ele está sendo criado, gerado, para quem percebeu que olhar apenas para o sistema familiar muitas vezes não basta, e que olhar apenas para o trauma também isoladamente também não basta. A gente precisa integrar. Integrar a ciência e a sensibilidade, o corpo e a consciência, a história e a presença, passado e futuro. Porque a cura não acontece quando esquecemos quem fomos. Ela acontece quando deixamos de ser governados por aquilo que vivemos. Então, se essas quatro aulas despertaram algo dentro de você, talvez isso não seja o fim de um curso agora. Talvez seja o início de uma nova etapa da sua jornada.
E a pergunta que eu deixo é bem simples. Você quer continuar apenas entendendo a transformação ou está pronto para aprender a vivê-la e conduzi-la? Se a resposta for sim, vai ser uma alegria caminhar com você na nossa formação. A maioria que está assistindo aqui vai continuar, né? Porque conhecimento inspira, mas a experiência transforma. E a transformação compartilhada tem o poder de mudar não apenas uma vida, mas todas as vidas que ela toca. Então, a nossa próxima jornada, dia 18 de agosto, iniciamos uma nova jornada aqui na escola. Um curso mais objetivo, um curso mais didático, um curso mais direto, tá bom? Sem muitos rodeios. A gente vai direto para o que é constelação, a gente vai direto para os emaranhamentos mais complexos. Você vai entender tudo. Em 6 meses, a constelação avançada, e a gente vai também integrar a fisiologia do trauma. Você vai entender como um trauma se instala no seu corpo, como identificar um trauma em você, em outra pessoa, no seu filho, no seu marido. Você vai ter mais clarificação e o melhor de tudo, você vai saber como conduzir esse trauma de uma forma muito fácil e bem tranquila, tá bom? Então, esse é o convite. Lembrando que esse curso é um curso de extensão universitária. Você recebe um certificado no final de um ano, um certificado reconhecido pelo Ministério da Educação, uma conquista aqui da nossa escola, tá bom? As aulas são teóricas, ao vivo e online, as aulas práticas. A gente vai continuar com a mesma configuração, tá bom? Alunos que já estão na escola, mesma configuração, tá bom? Então, todas as informações aqui na descrição desse vídeo, eu vou colocar mais informações ali. Mas tem uma cereja do bolo que eu quero compartilhar com vocês antes disso, antes da nossa formação agora em agosto. Ouçam o que eu vou falar agora para vocês. O nosso curso vai começar no dia 18 de agosto. Até lá, prestem atenção. Prestem atenção. Nós temos o dia 21 de julho uma aula, dia 28 de julho, dia 4 de agosto e dia 11 de agosto. Eu quero fazer uma proposta para essas próximas terças-feiras, 4 terças-feiras antes do dia 18 de agosto, a gente aprofundar e vai nos preparar. Eu vou te dar 4 aulas, eu vou te ensinar a se autoconstelar. Eu quero que você, se você já tem bonequinhos, assim como esses, ó, que você vai catar uns bonequinhos, ou os bonequinhos Playmobil, se você tem filho que tem Playmobil, uns bonequinhos assim, né? Eu não tenho bonequinho, eu não quero investir em bonequinho. Então você vai separar objetos na sua casa, pedrinhas, sei lá, pedrinhas, objetos, uma garrafa, uma caneta, pegue uns 10 objetos e traga esses objetos para a próxima aula que eu vou te ensinar no dia 21 de julho a se autoconstelar para destravar a tua vida com os bonequinhos, tá bom? Eu vou estar com vídeo aqui, você vai estar com seus bonequinhos ali, eu vou te direcionar com as frases de cura, vou te mostrar onde está o furo, os sentimentos, você vai perceber o teu corpo, por que que eu achei importante fazer essas 4 aulas de autoconstelação, para você começar a perceber o trauma no seu próprio corpo. Eu vou colocar um bonequinho, vou intuir, a gente vai dar um nome para esse bonequinho, o teu corpo vai travar, o seu corpo vai se liberar e você vai falando e a gente vai conversando, tá bom? Dia 21 de julho, terça-feira que vem, convida teu pai, convida tua mãe, convida quem você ama. Pode ser, alguém fez alguma pergunta aqui, foi a Dai? Se você, aluno da escola, quiser já, os bonecos, 10 é o suficiente, 10 bonequinhos, Dai. Se você já quiser investir em bonequinhos, compre seus bonequinhos, porque lá na frente a gente vai ter uma formação de constelação individual com bonecos, bonecos na água, cristais. Você vai aprender a constelar com âncoras também. São os atendimentos individuais. Então, dia 21 de julho, terça-feira que vem, eu vou te ajudar a destravar a tua vida com os bonequinhos, né? Eu não quero pegar os. Então, você vai ficar observando, você vai assistir a aula, tá bom? Mas quem quiser, traga seus bonequinhos, né? Não tem bonequinho, então traga objetos, pedrinhas, sei lá o que você tem. Dia 28 de julho, na outra terça, a gente vai se autoconstelar para você aprender a acolher a tua criança interior e fazer o seu negócio prosperar, fazer a tua vida profissional prosperar. Se você não acolhe a tua criança, você não consegue prosperar na vida.
teu negócio não vai para frente. No dia 4 de agosto, vou te ensinar a se autoconstelar para atrair os clientes certos para você. Os clientes ideais. Sabe qual é aquele cliente ideal? Aquele cliente que tem dinheiro no bolso. Chega de manifestar cliente escasso, que fica chorando. Eu vou te dar uma aula sobre financeiro e a gente vai se autoconstelar. O porquê? A gente vai se reprogramar. E no dia 11 de agosto, a gente vai se autoconstelar. A gente vai fazer desprogramação de dívidas na tua mente. Você é uma pessoa que tem dívidas, ou vive se colocando em dívidas, não consegue sair de dívidas. A gente vai se autoconstelar para isso. Você vai convidar quem você ama, você vai convidar sua mãe, você não vai impor isso para ninguém. Você vai convidar com amor. Olha, tem uma doida lá na internet, uma maluca, que vai fazer uns paranauê com uns bonequinhos lá. Ela diz que ela trata trauma e reprogramação mental. Eu não sei do que é, mas eu vou. Tô sentindo uma vibe. Tô sentindo que aquilo tá falando comigo. Meu corpinho ficou assim, ó. Vamos. E aí você vai convidar essas pessoas, tá bom? Vai convidar essas pessoas para assistir essa aula também. Tudo bem? Digam para mim como se sentem com essa nova proposta. Isso tudo, alunos da escola, é para prepará-los para perceber mais o teu corpo. Você vai anotar, você vai trazer um caderninho, também uma caneta, porque eu quero que você anote as emoções, quero que você anote se deu falta de ar, quero que você anote se teu corpo travou, quero que você anote se você ficou enjoado, quero que você anote se depois da constelação você vomitou. Isso pode acontecer. Quero que você anote se durante essa semana você ficou com mais dor de cabeça. Quero que você anote se você ficou resfriado ou resfriada. Tudo isso é o teu corpinho já percebendo as liberações espirituais que vão acontecer. Então, eu quero que você saiba, quando você disser sim, agora, no final, eu vou fazer esses movimentos, eu quero que você saiba que para muitas pessoas não vai ser tão fácil. Vai acontecer várias coisas para você não estar na aula. E é o que eu quero que você perceba esse movimento e você diga para você mesmo, para os seus ancestrais, eu vou. Eu vou, porque eu escolho me libertar, eu escolho ser próspera e ser feliz. Eu vou. E aí você vai fazer o seguinte comando: Criador de tudo que é, eu peço que me ensine qual é a sensação de evoluir espiritualmente, de crescer espiritualmente com total facilidade, alegria e glória. Não se faz mais necessidade de atrair pessoas difíceis, situações difíceis para eu crescer na vida. Eu escolho crescer com total facilidade, alegria e glória. E tudo que me impede isso, eu vou destruir e descriar agora. Certo, errado, bom e mal, pode pôr, todas as nove cultos, garotos e alens. Pronto. Falei rapidinho porque isso é uma varinha mágica de Axis, tá bom? Que nós aprendemos para transformar uma energia. Tudo bem? Como se sentem com isso? Vamos lá? Vamos prosperar? Perguntas, gente, perguntas. Como se sentem? Perguntas, perguntas. Então tá, para finalizar, finalizamos aqui o curso básico de física quântica para te preparar para as infinitas possibilidades que estão te esperando lá na frente, para nunca mais você repetir que não é suficiente, que não vai dar, que a vida é assim mesmo, que você não nasceu para ser feliz, que você tem dedo podre, você nunca mais vai repetir essas frases. Você vai começar a perceber, estou vivendo uma situação desafiadora. Quais são os caminhos que estão abertos para mim que eu não estou vendo, que se eu visse, eu sairia dessa enrascada de boa. E tudo que impede isso eu vou destruir e descriar agora. Agora. Porque eu sou teimosa, porque eu sou corajosa, porque eu sou ambiciosa, porque eu sou amável, porque eu sou linda, porque eu sou poderosa, porque eu sou próspera. Tudo isso sou eu. E você vai repetindo essa programação para você todos os dias, até você rodar dessa forma, tá bom? Ó, seja resiliente, boazinha e amável com você mesma, com você mesmo. Tudo bem? Tudo certo, gente? Lembrando que dia 21 de julho também, depois da nossa aula, tem o encontro da célula masculina aqui na escola, tá bom? Nós temos um grupo de homens
comandada pelos meninos aqui da escola. Os meninos não, os homens. Eu falo meninos porque eu vejo eles tudo como criança, gente. Eu sou professora, eu vejo tudo assim, mas eles são homens que estão guiando um grupo de homens aqui da escola, tá bom? E no dia 1º de agosto, tem um círculo de mulheres aqui também na Casa Viva, tá bom? Presencial e online aqui na Casa Viva. Venham para ativar o feminino. Eu vou dar a primeira palestra aqui, primeiro workshop, para a gente se conectar com a energia feminina, tá bom? Ó, vários movimentos aqui na escola e na casa. Tudo bem? Como se sentem? Digam para mim, respondam aqui. Podemos finalizar aqui? Podemos finalizar essa aula aqui? Então tá, gente. Temos 4 encontros aí pela frente para a gente aprender a se autoconstelar. Não aprender, né? A gente vai, não é, são movimentos mais sistêmicos do que precisamente uma constelação, tá bom? Mas a intenção é trazer você para você perceber o teu campo energético, a egrégora da tua família, porque quando você estiver com seus bonequinhos ali falando as frases e colocando no lugar, você vai ter vários insights. Vários. Vai vir várias consciências para você. Várias, várias, várias. Tá? Várias. E eu nunca fiz isso. Meus alunos que estão aqui comigo, a Olivia, quem é aluno de longa data aqui? Deixa eu ver. Que aluna aqui é dinossauro. Tiranossauro aqui. Deixa eu ver os tiranossauro. A Bebel. Bebel, a Bebel tá comigo desde antes da pandemia, né, Bebel? Desde, sei lá, desde quando a Bebel tá comigo, desde 2020, não sei quando. Quando é que tu viu, Bebel, eu ensinando a se autoconstelar? Nunca fiz isso. É a primeira vez. Tá bom? A primeira vez. Sol, você tá na aula, Sol! Eita, adoro pelos revelos. Que coisa boa. Então tá, minha gente. Temos encontro dia 21 de julho agora. Autoconstelação com o tema Destravar na vida. Tá bom? Destravar. Vamos lá fazer esse exercício, tá? Gratidão sempre, amo muito tudo isso, tô dando glória a Deus. Nos vemos agora no nosso grupo de constelação quinta-feira, às 19h30, tá bom? Fiquem lá no grupo que eu compartilhar se vai ser presencial, online. Em princípio vai ser 100% online, tá? Mas eu vou comunicando lá, tá bom? Beijo, beijo, até a próxima. Tchau, gratidão.